Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Estamos aqui em mais um Café com Mulher. Esse ao vivo que eu faço aqui no meu Instagram toda segunda-feira, às 8 da manhã. E a história que eu quero te contar hoje é sobre como o seu passado tem te impedido de viver o novo de Deus. Como o seu passado tem se tornado uma idolatria no seu coração. Idolatria. Que palavra forte, né? Falar que o meu passado é uma idolatria. Como assim? Pois bem, eu atendo mulheres todos os dias. E a questão principal da maioria delas é: mas ele fez isso comigo, mas o meu pai fez aquilo comigo, mas a minha mãe fez aquilo comigo. Eu quero perdoar, mas eu ainda sofro. Eu ainda sinto dores. Ainda dói em mim. E eu preciso te dizer que toda dor que você cultiva, que ainda dói no seu presente, que não é de hoje, que ela é uma dor do passado, ela não é uma dor real. E todo o processo terapêutico onde você fica falando das suas dores, na busca de sanar elas, você está fazendo isso do jeito errado. Quem vai chegando? Olha, deixa eu falar aqui quem é que já chegou aqui. Juju, Bruno, cantora Angélica, Karina. Um beijo pra vocês. Gente, quem vai chegando, manda aviãozinho, que a gente vai agora falar da história de Ló, da mulher de Ló. E eu não vou trazer o contexto bíblico, eu vou ser muito breve para te entregar uma mensagem poderosa para que você comece essa semana sabendo exatamente aquilo que você tem que fazer. Então, para você que vai chegando, entenda que o seu passado tem te impedido de viver o novo de Deus. A mulher de Ló, quase todas as pessoas conhecem. Quem aqui tá e consegue me dizer que conhece? Quem conhece a história da mulher de Ló que virou uma estátua de sal? Eu acredito que seja do conhecimento da maioria das mulheres cristãs. E todo mundo julga. Essa é a parte que, assim, ó, eu já vi muita gente julgando a mulher de Ló. Eu já julguei a mulher de Ló, quando eu julgava mais do que hoje, né? O Bruno tá dando bom dia. Bom dia. Eu não sei se ele pensa que é uma gravada, então não é gravado, é ao vivo mesmo, tá? Um bom dia aí pra todos. Karina, preciosa, manda o link dessa live lá no grupo da comunidade, por gentileza. No grupo da comunidade, no grupo do Treine Suas Curvas e no grupo da mentoria, por favor. Tá bom? Esse é um conteúdo que eu costumo focar, direcionar para mulheres. O nome desse evento, né, que acontece aqui toda segunda-feira, é Café com Mulher, é como se fosse um momento de comunhão, em que é um encontro que eu faço com as minhas preciosas, e todos são bem-vindos, mas eu estou aqui especialmente para as minhas preciosas. Então, quem puder encaminhar... Karina, você pode fazer esse favor para mim? Encaminhe esse link lá nos nossos grupos, por gentileza. E quem tiver aqui, manda para mais 5 pessoas, manda para mais 5 pessoas que a gente vai falar sobre como você tem usado de idolatria o seu passado, te impedindo de viver o futuro, de viver as bênçãos de Deus. O que são bênçãos de Deus? Bênção é presente. Bênção é presente de Deus. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que vive constantemente recebendo presentes de Deus. E como que você hoje pode saber se você tem um pacto com o seu passado ou se você tem conseguido viver as bênçãos de Deus? Basta que você olhe com uma lupa sincera e honesta para os seus resultados de hoje, para a sua vida agora. Quem você tem sido mediante as crises? Quem você tem sido mediante as narrativas que você conta das histórias que já te aconteceram? A mulher de Ló recebeu um presente de Deus, que foi a salvação para ser retirada de Sodoma, para que ela não morresse. Junto com a sua família, ela recebeu esse presente de Deus. Vai, minha filha, vai com a sua família. Ló foi abençoado por Deus. Ele podia sair dali. Depois de tentar negociar muito com Deus, se tiver 50 justos naquele lugar, eu posso? O Senhor livra a cidade? Sim. Tá, eu nem encontrei 50 justos. Deus, se encontrar 40, o Senhor salva a cidade inteira se tiver 40 justos? Sim. Não encontrou 40 justos. Deus, se tiver 30 justos, o Senhor salva essa cidade? Sim, salvo. Não tinham
30 justos, não tinham 20 justos, não tinham 10 justos. Então Ló recebeu a bênção de Deus, ele foi orientado a sair da cidade. Ele foi orientado a se retirar. E a ordem era explícita. Não olhem para trás. Não olhem para trás. A mulher de Ló tinha seu marido, tinha seus filhos, estavam todos ali junto com ela, prontos para viver o novo de Deus. Ló estava sendo muito abençoado, inclusive, mesmo depois da separação. Lembra que Abraão se separou de Ló? Se você escolher ir para a direita, eu vou escolher para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Por quê? Porque os rebanhos dele já estavam tão grandes que não cabia, não tinha mais espaço para crescerem os dois na mesma terra. Então Abraão se apartou de Ló e colocou Ló para seguir sua estrada. E para onde Ló foi? Para Sodoma. E lá tem um texto, tem uma parte do texto que revela que Ló, ele participava da elite, ele era um homem próspero. Quando fala que ele estava sentado à porta da cidade, uma coisa assim. E só quem sentava à porta da cidade eram os anciãos e o pessoal ali da elite, as famílias mais prósperas. Então Ló era próspero. E Deus, ou seja, Deus já vinha abençoando. Já era real a presença de Deus e as bênçãos do alto na vida deles. E Deus deu uma ordem: saiam de Sodoma e não olhem para trás, pois eu vou destruir essa cidade com fogo. E eu sempre falo que a gente não tá vivendo punições de Deus quando as coisas estão começando a dar errado. Não teríamos a capacidade de aguentar o peso das mãos do próprio Deus se fosse para nos punir. O que acontece é que nós vivemos as consequências dos nossos atos e temos escolhido errado. Consequentemente, os nossos frutos são amargos. A gente não tem como colher frutos doces se nós plantamos tolice, imaturidade, egoísmo, amargura. E todas as nossas escolhas e decisões e tomadas de decisões são baseadas em como está o nosso coração. E se esse coração, que já tem uma natureza própria para o mal, desde Adão e Eva, se esse coração que é naturalmente inclinado para o mal, toma decisões baseadas no que me aconteceu, no que me fizeram, em quem me feriu, eu vou tomar decisões horríveis e logo depois, lá na frente, eu vou sofrer as consequências delas. E não é Deus me punindo. Porque no caso da mulher de Ló foi extremamente pedagógico. Foi. Deus deu uma ordem. Vão, se retirem dessa cidade e não olhe para trás. E aí tem uma parte, tem a palavra que olhou para trás, o trecho bíblico, essa palavra no contexto bíblico, quando a gente pega no original do hebraico, ela não é só olhar para trás, ela é retornar. Então, o texto original sugere que ela não apenas olhou para trás, mas que ela olhou para a cidade pegando fogo e tentou voltar. Tentou fazer aquele movimento de ir em direção àquele lugar cheio de pecado. Qual que é o lugar cheio de pecado que seu coração vive querendo voltar hoje? É o seu passado? É o que te fizeram? É o perdão que você ainda não liberou? É o perdão que você está esperando alguém te pedir, que enquanto essa pessoa não te pedir o perdão que você acha que precisa ter, você não vai conseguir seguir? Muitas mulheres hoje estão vivendo na amargura da falta de perdão, que elas não liberam. Ah, mas ele tem que me pedir perdão, ele tem que reconhecer tudo que ele me fez. Essa semana passada, uma aluna me perguntou: Juana, mas é claro, né, que o Gustavo, quando voltou para casa, ele te pediu perdão. Eu falei: não, pediu não. Até porque na cabeça dele, dentro do contexto dele, ele não fez nada de errado. Ah, não, Juana, mas comigo, meu marido fez coisas erradas, ele adulterou, ele fez coisas terríveis. Eu entendo. E alguns deles se arrependem, pedem perdão e reconhecem. Outros ficam guardando silêncio. Eles estão tão envergonhados daquilo que fizeram que eles não têm a capacidade, a hombridade, a dignidade de se arrepender diante da sua mulher e de pedir perdão.
Só que ela, por estar afastada e desconectada de Deus, ela não consegue perdoar. Ela fica remoendo, ela fica ressentindo, ela fica esperando que esse perdão venha. Que ele olhe no fundo dos olhos dela e fale: eu errei com você. Só que ela fica presa lá naquele passado. Ela fica presa no passado que não está mais ali naquele momento. Enquanto você fica olhando para trás, eu tive um caso essa semana também de uma aluna que foi minha aluna há muito tempo. Em 2023, ela foi minha aluna. E eu lembro que nas primeiras conversas que eu tive com ela, ela me relatou que ela tinha sido abusada pelo pai, pelo próprio pai. E o pai já tinha morrido. E eu perguntei para ela, na ocasião, se ela tinha liberado perdão. E ela falou: ah, não sei te dizer. E a gente não teve um trabalho continuado pautado nisso. Até que veio a polêmica de Baby do Brasil, não sei quem viu. Alguém viu a polêmica de Baby do Brasil fazendo um clamor, um louvor lá, e aí ela falou sobre perdoa. Perdoa, perdoa. Ah, teve abuso, é da família? Perdoa. E ela pegou esse corte, repostou no story dela e falou: Baby do Brasil precisa ser responsabilizada por essa fala. Porque esta fala traz revitimização. Porque essa fala gera uma interpretação de que a pessoa que perdoa tem que se calar. Eu falei: não, senhora. Aquilo que vai caber à interpretação... Vamos lá, eu não posso vir aqui e deixar de te falar a verdade, porque corre o risco de você interpretar de um jeito do qual eu não falei. E aí eu fui ter uma conversa com ela sobre isso. Eu podia ter deixado passar. Eu podia não ter comprado para mim tamanha indisposição, porque ela estava muito firme e rígida naquilo que ela estava falando. E ali eu identifiquei, eu falei: você nunca perdoou seu pai. É por isso que você tá tão chateada com essa história. Porque do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista cristã, do ponto de vista do senso comum, não foi nada de errado que ela falou. Quando ela fala perdoa, perdoa. Ela não está dizendo passe pano, ela não está dizendo não faça denúncia, ela não está dizendo você não pode falar disso para ninguém para que a identidade dele seja, a integridade dele seja guardada. Não, de forma alguma. Tal como uma mulher que sofre agressão, jamais o perdão significa que não deve haver reparação. Só que essa reparação não é pelas suas próprias mãos, não é do seu jeito buscando a sua justiça. A justiça do reino é feita com Deus. A justiça da terra não é feita por você, é feita pela lei. Então, se houve agressão, vai lá e faz a denúncia. Se houve abuso, vai lá e faz a denúncia. Isso não impede que você perdoe quem te feriu. Não do ponto de vista cristão. E aqui eu estou falando para cristãs, para um público cristão. Então, enquanto você está presa no passado, enquanto você está remoendo... Eu tive uma outra aluna que falou assim: tá, eu quero só saber como que eu vou me sarar das minhas feridas. E desde a primeira aula, desde o primeiro encontro, desde a primeira semana dentro da mentoria, eu entrego ferramentas para combater. E aí, quando chegou, isso já era na quinta, sexta semana de mentoria, eu falei assim: olha, você vai se frustrar quando você descobrir, depois da aula de feridas emocionais, o que fazer para curar as suas feridas. Você vai se surpreender, falei para ela, você vai se surpreender. Porque eu já tô te entregando essas ferramentas desde a primeira aula, desde o primeiro encontro. E no primeiro encontro a gente fala de identidade e de perdão. Enquanto você não perdoar quem te feriu, você não consegue sarar das suas feridas. Enquanto você não amar e servir, você não sara das suas feridas. Enquanto você não decide tomar um novo caminho para a sua vida, você não vai se sarar das suas feridas. Enquanto você decide alimentar o diálogo interno, aquela narrativa do dor, do sofrimento, onde você é a vítima, você não vai se sarar das suas feridas. Por quê? Porque você está idolatrando o passado. O que é idolatria? Colocar qualquer coisa acima de Deus.
Qualquer coisa acima de Deus é idolatria. Quando você coloca o seu passado acima daquele que tá ali pronto para te amar. Ela falou, eu só quero saber como que eu vou ser sarada da minha ferida da rejeição. Eu falei, entendendo quem é que te aceita do jeito que você é. É Deus. Ele nunca vai te rejeitar. Ele vai te amar para sempre, tal como você é. Você é uma princesa, filha amada do Senhor. Então, para que serve todo esse processo, essa jornada de autoconhecimento? Para você identificar coisas que você não entendia antes. Por que você agia como agia até chegar aqui? Por que você faz o que faz? E quando você entende o outro. O porquê que o outro fez com você tudo aquilo que ele fez. Então você começa essa jornada de autoconhecimento para identificar, para reconhecer, para colocar no seu radar coisas que você ainda não tinha visto, para se abastecer de conhecimento, autoconhecimento. Só que o processo de cura não tem a ver com uma aula mágica, com uma palavra mágica, um direcionamento simples. Assim, não, é só fazer isso. Não. Mas também não precisa ser um processo terapêutico que dura anos, e isso eu já vi muito acontecer. Já chegaram para mim muitas mulheres que passaram 7, 8 anos tratando em terapia aquilo que nunca sarou nela. Sabe por quê? Porque ela passou 7 anos remoendo aquela ferida, doía. Ai, porque quando aconteceu isso, foi tão triste, eu me senti mal e tal. E aí eu percebi que isso me gerou tal coisa. E aí me dava gatilho. E toda vez aquele gatilho era acionado. E ela passou anos e anos e anos. Quantas mulheres chegam pra mim hoje falando que já fazem terapia, mas com 1 mês, 2 meses de acompanhamento dentro da mentoria, não tem mais as mesmas brigas que elas tinham com o marido. Eu pergunto, hora ou outra eu faço como é que fala? Um balanço ali. Você, fulana, há quanto tempo você não briga com seu marido? Vixe, já tem 1 mês. Desde que a mentoria começou, entendi. E tinha quanto tempo que você não brigava com ele antes disso? Por 1 mês, a ela. Acho que já tinha uns 2 anos. A outra, fulana, como é que tá a sua relação com o seu pai? Nunca teve bom, Juana, mas agora tá. Eu tenho conseguido ficar bem perto dele, porque meu pai sempre me maltratou. E ele continua me maltratando, mas agora isso não tá mais doendo. E tem quanto tempo isso? Tem algumas semanas, desde que eu decidi fazer diferente. Fulana, como é que tá seu relacionamento com a sua mãe? Aquela mãe que você queria cortar relações porque ela é tóxica, porque ela é abusiva, porque ela é narcisista. E aí eu te confrontei, te falei que não é assim que funciona. Como é que tá o seu relacionamento com a sua mãe? Isso lá no grupo, tá? Não tô inventando nada aqui, não. Eu tenho mulheres da mentoria aqui agora. Meninas, é verdade ou não é? Vocês que são da mentoria. Juana, realmente, eu mudei a estratégia de lidar com a minha mãe e agora a gente tá vivendo muito bem. Eu entendi qual é o papel dela, eu entendi aonde é o meu lugar e eu tenho conseguido ter um relacionamento de amizade com a minha mãe de uma forma que eu nunca tive antes. Isso só é possível quando você decide agir diferente. Não é um sentimento. Eu preciso que você entenda que parar de olhar para trás não é um sentimento. É uma decisão. É um diálogo interno que você trabalha. Não é um sentimento. Perdoar não é sentimento. É decisão. Não olhar para trás não é sentir, eu ainda sinto saudades. Sabe quando você sente saudades de uma história que não vai voltar mais? E você fica se remoendo porque você queria viver aquela história de novo. Nossa, porque naquela época era tão bom, era tão bom, era tão bom. E aí você para de viver no seu presente agora. Isso é idolatria. Isso é tudo aquilo que te tira do momento presente é idolatria, seja a saudade de algo bom ou seja o apego à dor do passado. Aquela dor do passado não é real. Não é real. Aí tem aquele processo, aquela fala terapêutica muito conhecida, você precisa acolher a sua dor. Por quanto tempo? O que que faz? O que que faz uma pessoa sensata dizer que você precisa acolher a sua dor e abraçar ela e entender a criança? Você acha que isso faz bem? Eu vou te falar, isso te derruba ainda mais. Aí aquilo que era só um sentimento que passou e que você ficou chateada no dia, você vai acolher e no que você vai acolher, você vai ali, ó, debuiar no passado.
abraçar suas feridas. Enquanto você estiver abraçando suas feridas e dormindo com elas, você vai acordar com o seu passado. Você vai acordar lembrando daquilo que te feriu, daquilo que te magoou, quem te abandonou, quem te rejeitou, quem foi injusto com você, quem te traiu, quem te humilhou, quem fez você perder o senso de certo e errado, quem era para proteger o seu corpo e te expôs. Quem era para te mostrar aquilo que é sagrado, como o seu corpo, o seu casamento, a sua virgindade, e te lançou para o mundo de maneira errada, de maneira torta, de maneira ímpia, de maneira pecaminosa. E aí você fica construindo essas narrativas a seu respeito. Ah, porque fizeram isso comigo, fizeram isso comigo. É a partir de agora. O que você pode fazer a partir de agora na sua vida que vai te trazer um novo resultado? Independente daquilo que te aconteceu. Não é sobre o que te fizeram, é sobre como você decide ser a partir daquilo que te aconteceu. Aquilo que você faz sempre vai ter um peso muito maior do que aquilo que te fizeram. Repito, aquilo que você decide ser, aquilo que você decide fazer, sempre vai ter um peso muito maior do que aquilo que te fizeram. Por isso que nós temos a possibilidade de destruir a nossa vida ou de reconstruir os nossos cacos. Mas isso quem faz é você, não é a sua mãe que te feriu, não é o seu pai que te abandonou, não é o seu marido que te traiu, não é o seu chefe que te humilhou. Não é. É você. É quem você decide ser. Porque sempre existem histórias de... Volto a falar aquele exemplo. Dois irmãos que vieram de uma família desestruturada. Uma mãe garota de programa, o pai dependente químico, super viciado em cocaína e outras drogas. E aí tem dois filhos que cresceram no mesmo ambiente, receberam a mesma criação. Esse ambiente desordenado, desestruturado, sem nenhum amor. Na vida adulta, um seguiu esse caminho. Se envolveu com outra garota de programa, também está no mundo das drogas, e ele fala, foi isso que eu vi, foi assim que eu cresci. Eu nasci para ser isso aqui, eu não consigo ser mais do que isso aqui. E o outro, totalmente na contramão, casou com uma mulher de valor, se tornou um homem de valor, cria filhos para o reino e não para o mundo. Sabe o papel dele. Por que duas pessoas que vieram do mesmo lugar conseguem ter resultados tão diferentes? Porque um está olhando para trás, um está olhando para o seu passado, o outro está olhando para aquilo que ele pode ser, para quem ele pode se tornar. O outro está olhando para o alto, está olhando para Deus e falando, Deus, quem eu sou em ti, quem eu sou em Cristo e não no que me fizeram. Olha aqui, ó. A Karina respondeu, eu perguntei, né? Eu tenho alunas da mentoria aqui para dizer que se é verdade ou não, que eu faço hora ou outra um balanço ali dos resultados. Ela falou, sim, tô me curando a cada dia. Bom dia, Ru. Bom dia, Vanessa. Quanta sabedoria, a Fê falou aqui. Amém. Você tá aqui, você tá na comunidade, Fê? A comunidade eu entrego muito mais. Na comunidade eu tô ali quase que diariamente, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana eu entrego pílulas de sabedoria que realmente geram transformação na vida de mulheres e, consequentemente, na de famílias, porque elas impactam no casamento. Então, é incrível. Escolher seguir mesmo que doa, mesmo que seja difícil, é isso. A gente precisa escolher seguir mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Aquilo que você decide fazer tem um peso muito maior do que aquilo que te fizeram. Exatamente. Exatamente. Deixa eu até tirar print disso aqui. Aquilo que você decide fazer tem um peso muito maior do que aquilo que te fizeram. Gente, é isso. A Fê falou, ela colocou aqui, ó, uma preciosa colocou aqui, se eu estivesse antes, meu casamento não teria acabado. Se eu te falasse que eu já ouvi isso lá na comunidade várias vezes. Se eu tivesse entrado aqui antes, meu casamento não tinha acabado. Se eu tivesse entrado aqui antes, eu não tinha mandado meu marido embora. E estaria aqui agora, arrependida. Se eu tivesse aqui antes, eu teria sabido conduzir melhor meu casamento e aí não tinha acontecido do jeito que aconteceu. Pois bem, a comunidade é um ambiente de mulheres em busca de crescimento que vão restaurar suas famílias.
Mas elas não fazem isso olhando para o marido, para as dores do marido, para os erros do marido. Elas fazem isso olhando para dentro. Olhando para dentro, olhando para o alto. Curando as suas próprias feridas em Deus. Mudando, ordenando a sua vida. Dando prioridade àquilo que é importante de fato. E essa é a mensagem de hoje. Quem chegou do meio para o final, assista do início, vai valer a pena. Enquanto você estiver olhando para trás, a sua vida não vai fluir. Você sempre vai contar as mesmas histórias. Eu tinha uma amiga, uma última história. Eu tive uma amiga que ela recebeu um golpe, que ela sofreu um golpe financeiro. E esse golpe financeiro já tinha, quando ela me contou essa história pela primeira vez, já tinha 6 anos que isso tinha acontecido. E era um golpe de 300 mil reais. 300 mil reais há uns 12 anos atrás, que eu acho que já tem, né? 6 anos que ela me contou, e mais 6 anos, uns 12 anos atrás, era quase que 1 milhão, ou mais, né? Talvez. E ela falava tanto desse golpe financeiro, em toda oportunidade que ela tinha. Não, porque eu sofri um golpe financeiro, me roubaram 300 mil reais, me roubaram 300 mil reais. E toda vez ela me falava dessa história. Me roubaram 300 mil reais, me roubaram 300 mil reais. Se não fosse isso, eu tava diferente. Se não fosse isso, eu tava andando no carro melhor. Se não fosse isso, eu tinha conseguido ter um sucesso na minha vida. Logo depois, ela fez uma operação e deve ter tido mais um golpe da vida de uns 300 mil reais de novo. 2 anos atrás. E ela continua contando as mesmas histórias. Até hoje. O golpe financeiro doeu nela, doeu no bolso, doeu na alma, ela se sentiu humilhada, se sentiu traída, se sentiu envergonhada, se sentiu diminuída, se sentiu ingênua. E desde então ela não quer acreditar em mais nada nem ninguém. Mas ela continua contando essa história. O golpe financeiro que ela sofreu. Ela não parou para pensar em todas as possibilidades que tiveram na vida dela pós-golpe, que foram imensas. Ela teve coisas que ela não teria se ela tivesse feito o que... Se ela tivesse seguido o fluxo daquele valor, ela tinha tido uma vida, né? Se ela não tivesse sofrido aquele golpe. Mas por ela ter sofrido aquele golpe, ela teve uma outra vida. E essa outra vida foi infinitamente melhor. Ela sabe reconhecer isso. Porém, a história que ela mais fala e daquilo que ela mais... Aquilo que mais preenche o coração dela é do golpe que deram nela. Às vezes você sabe que o teu marido ter ido embora de casa foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque foi depois que ele foi embora que você começou a olhar para você, que você ordenou sua vida, que você buscou conhecimento, que você foi entrar na terapia, que você... E aí todas as coisas se organizaram até que ele voltou. E aí quando ele voltou, você aceitou e era isso que você queria? Ainda assim, a sua fala é sobre ele ter ido embora. Ah, porque você que foi embora. Na primeira briga ela fala, foi você que foi embora. Na primeira briga ela fala, você que me traiu. Você que trai. Ela faz o papel de quem? O do diabo, o de acusar. Toda vez que você briga com seu marido e você traz à tona um erro que ele cometeu e que você já disse que perdoou, você está idolatrando o pecado. Essa aqui eu não tinha pensado nela, não. Mas é isso. Toda vez que você briga com seu marido e traz à tona um erro que ele já confessou, que você já disse que perdoou e por isso você permaneceu ao lado dele, você está idolatrando o pecado, você está idolatrando o passado, você está idolatrando a dor, aquilo que te remói, aquilo que te torna uma vítima. Você quer o quê? Que a gente te olhe com dó? Ah, porque aconteceu pra mim. E isso vai distanciando vocês cada vez mais. E aí você coloca ele pra fazer, sabe o quê? Pra ele errar naquilo de novo. Porque, né? Não tô justificando o erro do outro. Todo homem que trai, todo homem que vai embora, todo homem que faz coisas erradas, ele faz porque ele tem um desvio de caráter, ele tem um caráter mal formado, ok. Mas o quanto você contribui pra isso? Aqui teve uma pessoa que perguntou, e quando ele continua traindo? Vamos lá. Existe a possibilidade de você parar de olhar para o erro dele e se perceber enquanto mulher? Quem eu sou enquanto mulher? Será que a minha vida está ordenada? Será que eu coloco as coisas no seu devido lugar? Será que eu ajo como a esposa
que o marido quer ter? Só que aí você precisa entender entre aquilo que você pensa que você está fazendo e aquilo que de fato você está fazendo. Porque já encontrei mulheres também que vieram para mim achando que estavam sendo as mulheres notas 10, que elas eram incríveis, que elas eram certinhas em tudo. Mas aí se a gente faz algumas perguntas para puxar para a realidade um pouquinho mais elaboradas, aí elas vão começando a pensar que talvez elas não estejam fazendo as coisas certas. Se o homem trai e continua traindo, a culpa é dele. Claro que é. Mas a responsabilidade de viver este relacionamento é sua. Algo em você não está curado para viver essa disfunção. Não é natural, não é ordenado, não existe nada que justifica uma mulher curada, uma mulher que tem a identidade dela ativada, uma mulher que está sarada, que aceite viver essa condição. Então, se você repete o ciclo de humilhação, de traição, de dor, de abandono, de rejeição, é porque algo em você precisa ser curado. Algo em você não está vendo, você não está percebendo, você não está identificando, mas algo em você atrai esse relacionamento. Quando você ordena a sua vida, naturalmente você atrai um relacionamento ordenado, um relacionamento saudável. Espero que eu tenha conseguido te responder, preciosa. E aí é isso, a mensagem do dia. Se você continua repetindo ciclos, porque a sua vida precisa de ordenação. Como ordenar a vida, Ruana? Entra na comunidade. Lá na comunidade eu sempre falo disso. Senão eu tenho que abrir outra live agora. E não é o caso. Entra na comunidade. E aí você vai ter acesso ao manual, a um manual matrimonial, baseado nas mulheres da Bíblia. Que eu já fiz, está gravado, está em áudio, está em vídeo, está um material assim, ó, que é obrigatório na mentoria, inclusive. É um material obrigatório, que inclusive eu já vou mandar dessa semana lá para elas. Mas está disponível para quem entra na comunidade. A comunidade tem um investimento muito baixo, R$8 por mês. É um pagamento único, onde você entra e tem acesso livre a todo o conteúdo que eu envio lá. Ah, Ruana, eu não tenho esse dinheiro. Não, você não é que você não tem, você está com a sua mentalidade travada e precisa mudar isso urgente. R$8 por mês. R$8 por mês. R$8 por mês. Se você não tem isso para investir na sua vida e no seu casamento, você está totalmente fora do prumo, fora da casinha, fora da realidade. E eu coloquei esse valor justamente para filtrar as mulheres que vão entrar lá. A comunidade hoje, o grupo de WhatsApp faz parte dela. Isso. A maior parte concentrada de conteúdo está no grupo do WhatsApp, tá bom? E ela tem também, eu tenho alguns outros recursos do YouTube e do Spotify de material que já foi falado lá, que quando você acessa a comunidade você tem esse acesso também, tá bom? De conteúdos exclusivos que foram feitos para a comunidade. Você está na Lapidando Mulheres? Lapidando Mulheres é a comunidade. São 2 grupos. Tem o grupo da nossa aula, que inclusive dia 30, bem lembrado, dia 30 de março, no último domingo desse mês, das 14 às 18. Das 14 às 18, um período de 4 horas, vamos fazer uma mini imersão, onde eu vou desvendar para você as barreiras invisíveis que estão impedindo você de ter um casamento leve, pleno e feliz. Através de feridas que você vem cultivando dentro do seu coração. E não são as feridas mais conhecidas, que é a da traição, rejeição, abandono, humilhação e traição, rejeição, abandono, humilhação e... Ai, meu Deus. Esqueci. Mas são feridas que eu identifiquei através da minha história e da história das minhas alunas, que são nada faladas, pouquíssimo faladas, e como que isso tá acabando com os nossos casamentos. Essa é a verdade. E é isso, tá bom? Vou desligar aqui agora. Fê, que bom que você já tá lá na comunidade. É isso. E
eu tô feliz, muito feliz em saber que... Aí, eu fui mexer aqui e saí. Mariana, Keren, Vanessa, Rose, Lohane e Fernanda. Essas são as mulheres da comunidade que estão presentes aqui agora. A Gislene eu não tenho certeza. Aí temos a Gislene, a Sil, a Renata e a Denise. Nesse momento aqui assistindo agora. Obrigada, meninas. Obrigada a todas. Eu vou deixar essa live salva e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Um beijão. Até mais.